Você já se perguntou o que faz alguém largar absolutamente tudo para viver em terras distantes, entre perigos e privações, por uma causa que nem todos compreendem? E se essa pessoa nunca mais voltasse para casa? Imagine abrir mão do conforto, da segurança e até da própria saúde, apenas por amor a pessoas que você nunca viu antes. Esse não é um filme, nem uma ficção. É a história real de Amy Carmichael, uma mulher comum, mas com uma fé extraordinária. Prepare-se para conhecer a trajetória de uma missionária que ousou dizer sim a Deus e nunca mais olhou para trás. Amy Beatrice Carmichael nasceu no dia 16 de dezembro de 1867 em Millisle, na Irlanda do Norte. Vinda de uma família presbiteriana devota, sua infância foi marcada por valores cristãos e uma rotina de orações, leitura bíblica e serviços na igreja. Ainda jovem, Amy demonstrava um coração compassivo, especialmente pelos menos favorecidos. Aos 3 anos, já fazia perguntas sobre Deus que intrigavam seus pais. Havia algo diferente nela, uma sensibilidade espiritual precoce, mas sua infância não foi feita apenas de fé. Amy lutou com questões pessoais que a perseguiam em silêncio. Ela tinha olhos castanhos e, por algum motivo, desejava ardentemente que fossem azuis. Orava todas as noites pedindo a Deus que mudasse a cor de seus olhos. Ao acordar, corria para o espelho. Os olhos permaneciam castanhos. Para muitos, seria apenas uma frustração infantil, mas para Amy, isso se tornou uma lição profunda. Deus não muda detalhes por capricho. Ele planeja tudo com propósito. Essa pequena desilusão foi, paradoxalmente, o início de um entendimento mais maduro sobre a vontade de Deus. Amy começou a enxergar que o Criador não era um mágico que satisfazia vontades infantis, mas sim um pai amoroso que moldava seus filhos para propósitos eternos. Esse foi o ponto de partida de uma fé sólida, temperada pela realidade, e não por fantasias. Aos 12 anos, Amy foi enviada a um internato metodista. Lá, sua fé continuou a crescer, ainda que ela tivesse de lidar com a distância da família e com ambientes que muitas vezes não compreendiam sua intensidade espiritual. Com o tempo, passou a ser vista como alguém estranha, introspectiva e muito focada nas coisas de Deus. Pouco se importava com a opinião dos outros. Amy sabia quem era e para onde queria ir, mesmo que ainda não compreendesse os caminhos tortuosos pelos quais Deus a conduziria. Na juventude, Amy começou a se envolver em trabalhos sociais com mulheres operárias nas fábricas de Belfast. Viu de perto o sofrimento das meninas pobres, que eram exploradas, subjugadas e esquecidas. Amy não suportava ver isso e, movida por um sentimento profundo de justiça divina, fundou um ministério chamado The Welcome, que acolhia essas jovens e oferecia apoio espiritual e prático. O que Amy fazia não era comum para mulheres da época. Ela enfrentava julgamentos e desconfianças, mas seu olhar permanecia firme. Ela estava ali por algo maior. Foi durante essa fase que Deus começou a incomodá-la com um chamado ainda mais ousado: missões internacionais. Amy resistiu. Ela tinha problemas de saúde, dores constantes e uma fragilidade física que não combinava com aventuras pelo mundo. Mas Deus não olha para a aparência nem para a condição física. Ele escolhe corações dispostos. Certo dia, após ouvir uma pregação sobre o sofrimento de povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus, Amy se viu em lágrimas, convencida de que Deus a chamava para ir além. Em 1893, tentou ir ao Japão como missionária. A viagem aconteceu, mas durou pouco tempo devido às suas limitações de saúde e dificuldades culturais. Ainda assim, Amy não desistiu. Ela sabia que sua missão não estava terminada, apenas precisava entender o onde. Após passagens rápidas por outros países asiáticos, como a China e o Ceilão, a atual Sri Lanka, finalmente entendeu que seu destino final era a Índia. Quando chegou à Índia, em 1895, Amy tinha 28 anos. Sozinha,
sem qualquer suporte financeiro contínuo e enfrentando uma cultura drasticamente diferente, ela se estabeleceu no sul do país, na região de Tamil Nadu. Mas o que ela encontrou ali não era apenas idolatria, pobreza ou injustiça. Era algo muito mais sombrio, algo que mudaria sua vida para sempre: o sistema de escravidão de crianças dentro dos templos hindus. Amy descobriu que centenas de meninas eram vendidas por suas famílias aos templos, sob o pretexto de serviço religioso. Eram chamadas de devadasis, ou servas dos deuses, mas na prática eram mantidas como escravas. Amy ficou horrorizada, e foi nesse momento que sua verdadeira missão começou. Amy Carmichael compreendeu que sua chegada à Índia não era por acaso. Deus a havia enviado ali com um propósito específico: resgatar as crianças escravizadas nos templos. Era uma missão de risco. Os templos estavam fortemente ligados à estrutura social e religiosa da época, e qualquer tentativa de interferência era vista como afronta. Mas Amy não era guiada pelo medo, e sim pela compaixão. E assim, ela começou a acolher meninas que fugiam dessa escravidão religiosa, mesmo sem ter uma estrutura ou apoio. A primeira menina que Amy resgatou foi Prina. A pequena havia sido vendida ao templo por sua família e sofria abusos diários. Um dia, ela conseguiu fugir e foi acolhida por Amy. Esse encontro marcou um divisor de águas. A partir de então, a missionária passou a receber outras crianças, oferecendo um lar seguro, educação e, acima de tudo, amor cristão. Nascia assim o Donavur Fellowship, uma comunidade missionária que se tornaria o refúgio de centenas de crianças rejeitadas pela sociedade. Mas nada disso veio sem luta. Amy enfrentou processos judiciais, perseguições e ameaças constantes. Os sacerdotes dos templos exigiam que as crianças fossem devolvidas. Ela foi acusada de interferência cultural. Os conflitos se intensificavam e a pressão era imensa. No entanto, Amy mantinha uma vida de oração ininterrupta. Sabia que se Deus havia confiado aquelas vidas a ela, também a sustentaria nas provações. Para proteger ainda mais as crianças, Amy decidiu vestir-se como as mulheres locais. Tingia sua pele com café para parecer indiana e usava o mesmo tipo de vestuário, evitando chamar atenção. Isso lhe permitia se mover com mais liberdade e manter o trabalho missionário com menos riscos, em meio à sua estratégia ousada de se camuflar entre as mulheres indianas, tingindo sua pele com café para não levantar suspeitas nos vilarejos e nos templos. Houve um momento marcante, um diálogo simples, mas profundamente revelador. Uma missionária amiga, ao vê-la com o rosto escurecido, olhou para Amy e disse: "Agora entendo por que Deus não respondeu sua oração de infância. Amy, se você tivesse olhos azuis, jamais passaria por uma indiana." Aquelas palavras caíram como uma revelação. Durante anos, Amy havia orado todas as noites pedindo a Deus que mudasse seus olhos castanhos para azuis. E todas as manhãs, ao se olhar no espelho, via que sua oração fora ignorada. Mas agora ali, no coração da Índia, no campo de batalha onde almas eram disputadas, ela entendia. Deus nunca ignorou. Ele apenas disse não. Deus conhece o fim desde o começo. Enquanto Amy ainda era criança, ele já sabia onde ela estaria décadas depois, salvando meninas destinadas à escravidão. Os olhos castanhos que ela rejeitava eram, na verdade, uma das chaves para a missão. E aqui aprendemos algo eterno. Deus responde de 3 maneiras: sim, espere, e não. E o não de Deus não é rejeição, é proteção, é direção, é amor que vê além do momento. Para Amy Carmichael, Deus disse não. E esse não, ao todo, mais de 1000 crianças foram resgatadas por Amy e sua equipe ao longo dos anos. Todas com histórias de sofrimento transformadas em esperança. O que tornava Amy especial não era apenas sua coragem, mas seu comprometimento absoluto com a causa.
Diferente de muitos missionários que retornavam ao seu país de origem após certo tempo, Amy fez um voto tácito. Ela jamais voltaria. Seu coração agora pertencia à Índia. Ela dizia: "Meu lugar é onde Deus me plantou." Essa entrega total refletia um amor que transcende a lógica humana. Um amor sacrificial, que carregava em si o peso da cruz. Enquanto o mundo avançava tecnologicamente e guerras sacudiam o século XX, Amy vivia em um vilarejo esquecido, cuidando de crianças esquecidas, sustentada pela fé e guiada por uma missão divina. Suas cartas e escritos revelam um espírito quebrantado, mas inquebrantável. Cada texto seu é um testemunho vivo da presença de Deus no meio da dor e do abandono. A vida de Amy Carmichael na Índia não foi feita apenas de vitórias. A partir de 1931, após um grave acidente que a deixou parcialmente inválida, Amy passou os últimos 20 anos de sua vida acamada, sem poder andar. Para muitos, isso seria motivo de desistência, mas para Amy foi mais uma oportunidade de servir. Mesmo em meio à dor, ela continuava a escrever cartas, livros e devocionais que tocavam milhares de pessoas ao redor do mundo. A mulher que havia corrido pelas vilas, agora corria pelas páginas escritas com lágrimas e oração. Ela escreveu mais de 35 livros durante sua vida, muitos deles após o acidente. Seus textos são profundos, teológicos, mas também poéticos e humanos. Ela falava sobre sofrimento, perseverança, oração e fé com autoridade. Não porque leu sobre isso, mas porque viveu tudo isso em carne e osso. Seu quarto, onde passou seus últimos anos, tornou-se um santuário de sabedoria, de onde fluíam palavras de conforto para outros missionários e cristãos ao redor do mundo. Apesar da imobilidade, Amy nunca perdeu a alegria. Ela ensinava às crianças que a verdadeira liberdade está no coração e que mesmo um corpo preso pode abrigar uma alma livre. Muitos vinham visitá-la em busca de conselhos e saíam transformados. Sua dor era uma escola viva. Sua fragilidade era força revestida de graça. Durante esse período, a comunidade Dohnavur se expandiu. Foram construídas escolas, hospitais e casas de acolhimento. Amy coordenava tudo à distância, com a ajuda de colaboradores fiéis. Cada detalhe era supervisionado com zelo. Mesmo sem se levantar da cama, ela permanecia no controle, com uma visão clara do que Deus queria fazer naquele lugar. Mas como toda história humana, a de Amy também teve seu desfecho. Ela faleceu no dia 18 de janeiro de 1951, aos 83 anos. Morreu em solo indiano, como desejava. Recusou uma lápide tradicional. Seus filhos ergueram um bebedouro para pássaros naquele local com um epitáfio simples: Ama, gravada, que significa mãe. Assim ela era lembrada pelas crianças. Não como uma heroína distante, mas como uma mãe presente que deu a vida por elas. Amy Carmichael nunca pediu reconhecimento. Ela recusou prêmios, não buscou fama e nem aceitou homenagens públicas. Dizia: se alguém deseja grandeza, deve buscar a cruz. Sua vida foi uma oferta contínua, um sacrifício diário. E mesmo após sua morte, seu legado permanece vivo. Dohnavur ainda existe, abrigando crianças, sendo um farol em meio às trevas. Amy não apenas mudou vidas, ela mudou gerações. A morte de Amy Carmichael não representou o fim de sua obra. Pelo contrário, foi o início de um legado que atravessaria fronteiras, culturas e gerações. Embora ela nunca tenha retornado à sua terra natal, suas palavras e ações ecoaram pelo mundo cristão, inspirando missionários, líderes de ministério e cristãos comuns a viver uma fé mais autêntica e sacrificial. A Dohnavur Fellowship, que começou com uma única criança resgatada, cresceu e se tornou um dos mais respeitados centros de acolhimento cristão da Índia. O trabalho iniciado por Amy foi uma demonstração vívida do Evangelho em ação. Enquanto muitos falavam sobre amor, ela vivia esse amor de forma concreta, dia após dia, em meio à dor,
as privações e as perseguições. Sua vida se tornou uma resposta viva às palavras de Jesus em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amy deu a vida, não de uma só vez, mas em pequenas partes, ao longo de cada dia vivido com propósito. Um dos aspectos mais marcantes de seu legado foi sua visão sobre discipulado e pureza. Amy acreditava que a verdadeira missão não era apenas tirar as crianças do templo, mas também restaurar suas almas para que fossem mulheres e homens transformados, com identidade e propósito. Ela dizia que não queria apenas salvar corpos, mas redimir corações. O impacto de Amy Carmichael transcendeu os muros do Dohnavur Fellowship. Seu trabalho incansável em resgatar crianças da escravidão nos templos indianos não apenas resgatou centenas de crianças, mas também mobilizou a opinião pública internacional. Em 1948, como resultado direto de sua dedicação e do clamor global que ela inspirou, o governo da Índia proibiu oficialmente essa prática devastadora. Essa conquista não foi resultado de protestos ruidosos ou campanhas políticas. Não foi apenas uma vitória legal, mas uma transformação cultural e espiritual. Amy, com sua fé inabalável e amor sacrificial, demonstrou que uma única vida entregue a Deus pode mudar o curso da história. Ela não apenas salvou crianças, ela redefiniu o valor da infância e da dignidade humana em uma nação inteira. Ela protegeu inocentes. Essa mudança legal não apenas encerrou uma prática milenar de exploração, mas também abriu caminho para uma nova era de proteção e dignidade para as crianças indianas. E tudo isso começou com a coragem de uma mulher que disse sim ao chamado divino. Amy Carmichael nunca se casou, nunca buscou conforto e nunca recuou diante do sofrimento. Sua biografia não é um conto de fadas missionário, é um chamado profundo para uma vida de rendição. Ela não queria seguidores, mas imitadores de Cristo. E sua história nos desafia a sair da zona de conforto, abandonar a fé superficial e abraçar um cristianismo que realmente custa algo. Ela nos mostra que o verdadeiro cristianismo não é um caminho de conforto, mas de cruz. Que a fé genuína exige entrega, coragem e, acima de tudo, amor incondicional. Amy poderia ter tido uma vida tranquila na Irlanda, cercada de amigos, família e conforto. Poderia ter se contentado com cultos dominicais e boas ações esporádicas. Mas algo dentro dela queimava mais forte. Um chamado, um clamor. E ela respondeu, não com palavras, mas com ações. Não com promessas, mas com renúncia. E foi essa resposta que a transformou não apenas em missionária, mas em mãe, refúgio e voz profética para centenas de meninas esquecidas pelo mundo. Sua história nos leva a refletir. O que estamos fazendo com o chamado de Deus em nossas vidas? Temos sido espectadores ou protagonistas da fé? Temos preferido a segurança da zona de conforto? Ou estamos dispostos a nos lançar, mesmo sem garantias, em direção à vontade divina? A moral dessa história é simples, mas poderosa. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E a única coisa que Ele precisa de nós é um coração disponível. Hoje você pode estar se perguntando se vale a pena sacrificar-se por algo que parece impossível. Talvez esteja enfrentando dores, rejeições ou um chamado que parece grande demais para você. Lembre-se de Amy. Ela também sentiu medo, também teve dúvidas, mas escolheu confiar. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.